Olá, olá pessoal, como é que vão todos? Sou eu, professor Celso Yamamoto, falando mais uma vez aqui com vocês, tirando dúvidas de acupuntura e terapias alternativas aqui em geral. Mais uma vez, antes de começar, pedir para vocês, aquele de sempre, darem likes para esse canal, assinarem, compartilhar os vídeos é sempre importante aqui para mim, para que outras pessoas também possam aprender mais e mais sobre a acupuntura, se interessarem mais, tirarem dúvidas, ficar conhecendo um pouco mais dessas práticas. Ok? E deem uma olhada no site shenlong.com.br, onde eu estou colocando os cursos online de acupuntura com algumas novidades muito boas para esse ano de 2020. Tá? Então vamos lá. Dúvida de hoje que eu vou colocar para esclarecer, né? Dúvida feita há algum tempo atrás, já faz um bom tempo já, pelo Nível Júnior Rodrigues, há mais de 2 meses aqui. Ele colocou a seguinte dúvida, que é a seguinte: caro professor Yamamoto, e no caso inverso? No caso inverso que ele está querendo falar é por causa de um vídeo que eu tinha feito aqui, esse vídeo falando sobre agulhas teimosas, tá? Agulhas que ficam mudando de lugar, que se movimentam sozinhas. Tá? Então ele colocou a seguinte dúvida: e no caso inverso, quando a agulha não entra? Então você tenta colocar a agulhinha no ponto de acupuntura e a agulhinha não entra no ponto, a ponto de entortar a agulha. Tá? Pelo que eu sei aqui, pelo que entendi que ele está falando, não é que a agulha entorta dentro do corpo da pessoa, depois você enfia a agulha, não. Você tenta colocar a agulhinha, parece que ela enverga. Parece que a pele não deixa a agulha, parece que a pele fica mais grossa, tá, de repente. Um grande abraço. Bom, vamos lá, nível, respondendo essa pergunta. Algum tempo atrás podia acontecer por várias razões, uma razão mecânica, por exemplo. Tá? Às vezes o pessoal pegava aqueles tubinhos, uns tubinhos de ensaio, para guardar as agulhas depois de cada aplicação. Então, depois de cada aplicação, o pessoal pegava as agulhinhas de acupuntura, pegava lá a agulhinha, tá? E enfiava dentro desses tubinhos de ensaio, que é um tubinho de vidro ou de plástico, que a pessoa, então, o paciente levava para casa com as agulhinhas lá dentro, trazia depois. Então, a cada aplicação, a gente colocava a agulhinha dentro desses tubinhos, só que a ponta da agulha às vezes ficava batendo no fundo do tubinho. E batendo no fundo do tubo, a pontinha da agulha ela acabava ficando arredondada, tá? Ela perdia a ponta. Às vezes o pessoal colocava até algum algodãozinho aqui embaixo para amortecer a ponta da agulha, mas mesmo assim a agulha ia perdendo a ponta. Às vezes não é nem por causa do impacto da agulha no tubinho, às vezes a cada aplicação, tá? Toda vez que você usa a agulha de acupuntura, ela vai perdendo a ponta dela, tá? Ela vai perdendo microscopicamente aquela ponta. E com isso, então, o poder penetrante dela vai se perdendo e aí você tenta colocar agulha e a agulha não entra. Tá? Só que às vezes isso não acontece só por ação mecânica. Às vezes a agulhinha nova, você vai tentar colocar a agulhinha e a agulha não vai, ela não entra. Por que isso daí acontece? Bom, lembra do filme Senhor dos Anéis? Tá? Tem aquela cena clássica onde o mago Gandalf chega lá pro demônio Balrog e fala assim: daqui você não passará, you shall not pass, né? Daqui você não vai passar. Às vezes o ponto de acupuntura faz a mesma coisa. Às vezes o pontinho de acupuntura, tá lá o pontinho de acupuntura, tá lá o ponto. Só que a energia que tá lá no ponto, então tá lá a energia, lá dentro do ponto, e a energia chega, a energia já está lá trabalhando dentro daquele ponto, como se fosse um operáriozinho trabalhando lá dentro. Tá? Só que ela fica brava com a agulha. Tá? Ei, por quê que você está me estimulando aqui? Tá? Não. Por que você vai estimular aqui? Você está tentando colocar a agulha lá no ponto. E a energia lá no ponto, tá? Vai chegar e vai falar: oh, já estou trabalhando aqui. Tá? Para que você quer me estimular mais? Tá? Então é como se a própria energia que está dentro do ponto não deixasse a agulha entrar. Ela seguraria. Tá? É como se então o ponto já estivesse trabalhando. E é por isso que a agulha não consegue entrar. Tá? Então, às vezes, tentar colocar a agulha não entra, vale a pena pensar. Por que esse ponto não está querendo receber esse estímulo?
O que eu deixei de analisar? Ou o que eu analisei de errado e eu achei que esse ponto ia ser legal para o meu paciente, só que o ponto está falando para mim. Olha, não vem por aqui não, tá? Eu já estou trabalhando aqui, já tem energia que está trabalhando, tá? Então, de repente, o próprio ponto vai estar indicando para você que ele não é o melhor ponto para ser utilizado. Estimular aquela energia naquele momento talvez não seja o mais adequado. Ou porque ele já está trabalhando. Tá? Mas de vez em quando você pode até querer insistir. Tá? Você quer que a agulha entre lá naquele ponto. Tá? Por algum motivo qualquer. Por exemplo, tá? Vamos dizer que você está querendo usar o pontinho BP6. Tá? O que o ponto BP6 faz? Bom, o ponto BP6 estimula energia do tipo Yin. Tá? E é interessante que em algumas mulheres, quando elas estão menstruando, o ponto BP6 já fica mais sensível. Você só de pressionar esse ponto com o dedo, ele já é doloroso, já está doendo. Por que ele está doendo? Bom, a menina está menstruando, menstruação, ela está menstruando. Quando ela está menstruando, quer dizer que ela está mais feminina. Aliás, a menstruação é uma característica eminentemente feminina, ou seja, das mulheres. Ou seja, quando a menina está menstruando, quer dizer que ela está mais feminina, vamos dizer assim, ou melhor, a sua energia Yin está mais atuante. Tanto é que o ponto BP6 ele está mais sensível justamente por causa disso. Você pressiona esse ponto com o dedo, o próprio ponto vai falar, olha, já estou trabalhando, tá? Já estou trabalhando energia Yin, porque ela está menstruando, ela precisa de energia Yin para poder menstruar, tá? Por isso que ele pode ficar mais sensível. Mas de repente você pega uma paciente que, além de estar menstruando, ela também está muito agitada, está com uma agitação nervosa muito grande. Tá? O que é uma agitação? A gente pode classificar essa agitação como uma energia de natureza Yang. Então, nessa hora, você pode querer estimular mais o BP6, para que o BP6, então, produza mais energia Yin, mais do que ele já está produzindo para a menstruação. Você quer que haja um aumento maior da energia Yin justamente para compensar esse excesso de energia Yang que está causando essa agitação. Então, de repente você pode querer colocar a agulha no BP6. Você vai lá, tenta colocar a agulhinha e a agulha não entra. O ponto BP6 já está falando para você, já estou trabalhando. Mas aí você vai querer falar para ele assim, não, mas espera aí, mas eu quero estimular mais ainda. Quero estimular mais ainda para estimular, preciso estimular mais você para compensar esse excesso de energia Yang. Aí você pode fazer uma coisa fácil, tá? Fácil, mais ou menos, tá? Depende de um poder meio de imaginação. Quando você vai colocar a agulhinha, tá? A agulha não entra, parece que ela não está querendo entrar. Mas antes de colocar a agulha, imagina que você vai fazer o seguinte. Imagina que quando você vai colocar a agulhinha, antes mesmo de bater a agulha no ponto, imagine que ela já entrou no ponto, que ela já está lá dentro do ponto trabalhando. Tá? Se você fizer isso daí, só esse exercício mental mesmo, tá? Imaginar que a agulha já penetrou dentro do ponto. Quando você vai tentar colocar a agulha, você vai perceber que nesse momento a agulha parece que ela entra fácil no ponto. É como se você tivesse já pedindo permissão mentalmente para o ponto BP6. Olha, preciso estimular mais esse ponto. Então imagine que a agulha está entrando nesse ponto. É como se você estivesse pedindo permissão ao ponto para a energia ser mais estimulada através desse pontinho BP6. Então isso é uma forma de compensar. Tá? Mas vamos dizer que você colocou a agulhinha, não pensou nessa hora em termos de compensação, você só tentou colocar a agulha. Tá? A agulha entrou, você forçou um pouco mais a agulha, e é muitas vezes nessa hora que, se não fosse o caso de você compensar essa energia, o ponto pode começar a doer. Tá? É como se o ponto não estivesse falando para você, olha, não era para ter me estimulado mesmo. Tá? Eu já estava trabalhando aqui, já estava tentando até compensar esse excesso de energia Yang. Tá? Você tentou, forçou a agulhinha, ela entrou e o ponto começa a doer. Então o ponto realmente começa a reclamar, olha, eu já estava trabalhando aqui. Tá? Você não precisava ter me estimulado mais. Então se o ponto começar a reclamar muito, estiver doendo muito, lembre-se do seguinte, tira a agulha. Simples assim. Tá? Para evitar que a energia seja mais estimulada. E muitas vezes quando você tira a agulha, pode acontecer do ponto começar a sair sangue do ponto. Tá?
Então sai sanguinho lá dentro, muitas vezes um sangue escuro, tá? O que é esse sangue? Esse sangue que está saindo aqui é justamente aquele excesso de energia que foi formado quando você tentou estimular o ponto com a agulha, e esse excesso está sendo liberado na forma de sangue. Simplesmente isso, tá? Retire esse excesso de sangue, não vai acontecer mais nada, tá? Mas o sangue seria uma forma do ponto começar a mostrar para você que, de fato, ele já estava trabalhando, talvez até para compensar esse excesso de agitação yang, tá? Por isso você deixou a agulhinha lá muito tempo. Então lembra, começou a doer, tá? Tire a agulhinha. Uma coisa que você fala, tá? A acupuntura chinesa é uma coisa, a tortura chinesa é outra coisa. Então, tá doendo muito, quer dizer que tem alguma coisa errada. Dá uma olhadinha, reavalie a situação para ver o que está acontecendo e como resolver essa situação, ok? Bom, gente, essa foi mais uma dica. Passei aqui para vocês de acupuntura. Dicas, aliás, que estão no último curso online que eu coloquei à disposição de vocês, tá? Onde eu dou dicas de tratamentos de combinações de pontos para tratar problemas de obesidade. Tá? E eu vou lançar outros cursos nesse mesmo tipo de série. Bom, por enquanto fico nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando esse canal. Compartilhem, deem likes e nos vemos em outros vídeos. Tchau.